E aí, beleza? Seja muito bem-vindo ao canal novamente aí. E o vídeo de hoje é sobre, novamente, as falas do Luiz Inácio Lula da Silva, o nosso presidente da República. Mais uma vez, né, de tantas falas que ele se pronuncia, antes reclamavam tanto do que o Bolsonaro falava muita merda, falava muita coisa, era sem noção, né, do jeito que falava. Agora o Lula tá fazendo pior. Cada fala que ele comenta sobre alguma coisa tem uma repercussão negativa para o governo dele. E a treta agora é sempre sobre Israel. Nós sabemos que do que está acontecendo lá na faixa de Gaza, né, dos ataques terroristas do Hamas em 7 de outubro e o revide de Israel contra o Hamas, né? E novamente o Lula fala sobre o revide de Israel que se compara com o ato terrorista de 7 de outubro que o Hamas fez contra Israel. Ele compara aos atos do Hamas. Então, ele está sendo muito criticado aí. Então, vamos ouvir aqui o que o Lula tem a dizer. Segundo o Deltan aqui, ele fala assim, ó, Lula transforma a recepção dos brasileiros de Gaza em discurso político absurdo contra Israel, aderindo à narrativa e números do Hamas e fazendo equivalência moral entre ambos. A consequência disso será cada vez mais brasileiros nas ruas chamando Israel de genocida e defendendo o terrorismo do Hamas, como já tem acontecido. Isso é verdade, o antissemitismo está aflorado, não só no Brasil, mas no mundo inteiro. Muito preocupante. Vamos ouvir então o que o nosso presidente fala depois que os brasileiros conseguiram voltar lá de Israel. Vamos ver aqui. Se o Hamas cometeu um ato de terrorismo e fez o que fez, o Estado de Israel também está cometendo vários atos de terrorismo ao não levar em conta que as crianças não estão em guerra, a não levar em conta que as mulheres não estão em guerra, a não levar em conta que eles não estão matando soldados, eles estão matando junto crianças. Já estão mais de 5 mil crianças, tem mais de 1.500 crianças desaparecidas que certamente estão no meio dos escombros. E depois a destruição de tudo que as pessoas levam décadas para construir, uma casa, uma rua, um prédio, uma escola, um hospital, e depois uma simples bomba detona aquilo, sem ninguém assumir responsabilidade. Sabe quem é que vai recuperar aquilo? Você repara, quando ele começa o vídeo falando se o Hamas cometeu um ato de terror, se o Hamas cometeu um ato de terrorismo e fez o que fez, cara, cada vez que ele fala sobre esse assunto, o negócio fica pior. E você vê no Twitter, no atual X, né, os comentários sobre essa fala do Lula é tremenda. Ó, o Hélio Beltrão, ele fala assim como equiparou, vou mostrar a tela para você, assim como equiparou moralmente a Ucrânia e a Rússia, hoje Lula equiparou Israel ao Hamas. É abominável e um vexame para o Brasil que nos contraporá às principais democracias do mundo. Lula não menciona as violações sistemáticas do direito internacional pelo Hamas. Não menciona os 249 reféns em posse dos terroristas. Não menciona que o Hamas segue usando hospitais como base. Só menciona as mortes da guerra, tacitamente acusando Israel falsamente de alvejar civis de propósito. Lula só repete os talking points do Hamas, exatamente como um parceiro ideológico faria. Caramba! Então, galera, o Jordi aqui, Lula diz que se o Hamas cometeu o terrorismo, Israel também cometeu. Então, a repercussão aqui das falas do Lula tá demais. Tem esse outro post aqui, vamos ver essa outra fala do Lula aqui, ó. De que crianças fossem vítimas preferenciais numa guerra. A quantidade de mulheres e de crianças que já morreram e a quantidade de crianças desaparecidas, a gente não tem conhecimento em outra guerra. Nessa guerra, sabe, depois do ato provocado, e eu digo ato de terrorismo do Hamas, que provocou um ato, as consequências da solução do Estado de Israel é tão grave quanto foi a do Hamas, porque eles estão matando inocentes, sabe, sem nenhum critério. Sem nenhum critério.
Sabe, joga bomba onde tem criança, onde tem hospital, a pretexto de que um terrorista está lá, não tem explicação. Primeiro vamos salvar as crianças, as mulheres, aí depois faz a briga com quem quiser fazer. Eu acho que o Lula precisa de uma assessoria muito melhor, né? Porque cada fala cada pronunciamento dele sobre Israel, o negócio fica pior do que já está. É lamentável. Tem um vídeo aqui do André Last. Eu acho que o nome dele é esse, André Last. Ele é doutorando... Deixa eu só mostrar a tela aqui. Ele é doutorando e mestre em Ciências Sociais e Política, especialista em Israel, Oriente Médio e Segurança Nacional, presidente executivo da Stand With Us Brasil. Eu acho que é assim que se pronuncia. Então, ele tem canal no YouTube, ele é um cara muito inteligente a respeito dessa área de política internacional, principalmente de Oriente Médio e Israel. E ele fez um vídeo resposta essas falas do Lula a respeito sobre comparar Israel ao Hamas, né? Aqui, ó, resposta às falas do presidente Luiz Inácio Lula da Silva em coletiva de imprensa ontem, 13/11, certo? Vamos assistir aqui. Antes de qualquer coisa, mais uma vez alertando, se inscreva no meu canal, ative o sino, compartilhe aí, comentem aí o que vocês acham dessas falas do Lula a respeito de Israel, comparando os atentados de 7 de outubro, os atentados terroristas de Hamas, comparando a resposta de Israel equivalente, comparando a mesma proporção, né, do que o Hamas fez, taxando Israel de terrorista também, né? Então, comentem o que vocês acham. Agora vamos ver o vídeo aqui do André Last comentando, respondendo, né, sobre as falas do Lula aí. Não vamos deixar nenhum brasileiro ou brasileira lá, se ele quiser voltar. Nós vamos ter que encontrar soluções para trazer. Então, hoje é um dia de festa, sobretudo como resultado de uma guerra em que eu nunca tinha sabido de notícias de que crianças fossem vítimas preferenciais numa guerra. A primeira coisa que a gente precisa analisar aqui é que vítimas preferenciais de guerra, crianças e mulheres. Israel não está mirando em crianças e mulheres de propósito. É óbvio que morrem civis e, infelizmente, morrem civis em guerras, principalmente em guerras assimétricas, em que um dos lados se esconde atrás de civis. Isso é muito triste e já cansei de falar nas mídias sociais que toda criança e mulher palestina, todo civil palestino que morre é triste demais. Israel não buscou essa guerra começou com o ataque terrorista do Hamas contra Israel. Aí sim, foi o Hamas que mirou preferencialmente em jovens, em mulheres, em crianças, em pessoas de idade. 900 civis israelenses foram assassinados. Dos 1.200 mortos em Israel, 900 são civis. Isso é o primeiro ponto. A quantidade de mulheres e de crianças que já morreram e a quantidade de crianças desaparecidas, a gente não tem conhecimento em outra guerra. Isso não é verdade. E isso é uma coisa muito importante. O presidente da República precisa ter a responsabilidade de dar informações corretas, legítimas, verificadas. A assessoria dele precisa ajudar ele a ele não mentir ou dar informações falsas. A guerra no Iêmen, morreram mais de 300 mil habitantes do Iêmen. A guerra na Síria, morreram mais de 600 mil pessoas. Incontavelmente mais mulheres e crianças e desaparecidos. A região de Darfur, a região do Saara Ocidental, a região do Iraque, a região do Afeganistão, as guerras no Oriente Médio foram infinitamente mais mortíferas do que o infeliz combate e guerra entre Israel e o Hamas atualmente. Nessa guerra, sabe, depois do ato provocado, e eu digo o ato de terrorismo do Hamas, que provocou um ato, as consequências da solução do Estado de Israel é tão grave quanto foi a do Hamas, porque eles estão matando inocentes, sabe, sem nenhum critério. Aqui tem dois aspectos importantes. Ele está comparando as ações do Hamas com as consequências das ações de Israel. Isso é incomparável. Qualquer pessoa que junte 1 mais 1 igual a 2, qualquer pessoa que entenda minimamente de estratégia militar, de relações internacionais,
e do realismo entende que qualquer democracia que fosse atacado, se o Brasil fosse atacado agora por um poder estrangeiro que está num território alheio, entrasse no Brasil, matasse 30 mil brasileiros, sequestrasse 7 mil pessoas, levassem 5 mil reféns, porque esse seria o número proporcional à população do tamanho do Brasil, eu duvido, e a maior parte das pessoas decentes duvidam, que o Brasil não ia reacionar, ir atrás dessas pessoas, ir atrás desses terroristas que fizeram essas ações, sequestraram, mataram, mutilaram, degolaram os seus cidadãos e foram embora do território nacional soberano do Brasil. Então não é verdade que as ações de Israel estão e podem ser igualadas às ações do Hamas e nem as consequências delas. Israel já mostrou, já provou por inúmeras vezes e de diferentes formas, com vídeos, com áudios, com relatos, com testemunhos, com investigações, com interrogatórios de membros do Hamas que disseram o que eles foram fazer em Israel, qual era a missão deles, matar civis. E o segundo aspecto que ele fala aqui, que é importante, ele fala que não tem critério. Não é verdade. Israel está tentando seguir todas as regras internacionais de combate, fazendo muito além do que a lei internacional diz para ser feito num conflito armado, principalmente num conflito armado assimétrico, em que o outro lado não cumpre nenhuma resolução internacional. E lembrando que o objetivo do Hamas é exterminar o povo judeu, exterminar Israel e além disso, cristãos, o Ocidente, então eles querem impor a religião deles para o mundo. Olha a diferença. E como você vai combater um grupo terrorista que quer te exterminar, a sua existência, se eles se escondem no meio do povo palestino, usam o povo como escudo humano, usam crianças. Eles recentemente, o Israel mostrou, nessa invasão a Gaza, túneis em escolas infantis, em hospitais, mostrou os túneis construídos lá, em parques. Então, eles usam esse cenário do povo palestino, esse cenário da população, para se esconderem, para usarem como instrumentos. Lembrando também que o mundo inteiro, vários países do mundo, doaram recursos para o governo palestino, mas será que esses recursos foram direcionados realmente para a população? Ou foram construídos 500 quilômetros de túneis? Ou foram direcionados para o Hamas adquirir uma estrutura maior? Então, tem que lembrar isso. Como você vai combater um exército assim? Um grupo terrorista desse nível? E é muito complicado. E o Israel não está mirando a população, está mirando o Hamas. O que o Hamas fez no 7 de outubro foi horrível. Não se compara com nada que acontece sobre guerras aí na humanidade. Então, é difícil. O que Israel está lutando agora, guerras, isso acontece. Inocentes morrem em todas as guerras. Infelizmente, eu lamento profundamente a morte de inocentes, sabe? Em qualquer situações de guerras, de acidentes, de tudo. Mas se Israel está cometendo atos além do que é permitido em uma guerra, vai ser analisado, vai ser julgado e vai sofrer as sanções. Mas o que o Israel está fazendo agora é, primeiro, se defender a sua população. Lembrando, os líderes do Hamas, que estão lá no Catar, bilionários, por que eles não investiram tanto no povo palestino? Infraestrutura, assim como Israel faz com o povo de Israel, investem na segurança do seu povo, numa infraestrutura adequada para a população ali viver e até os estrangeiros morarem lá em Israel. Por que os líderes do Hamas não fazem isso? Que eles ganharam as eleições, eles são o governo da Palestina? Não dá para saber. Então, é muito complicado essa guerra de Israel contra o Hamas. Porque o que o Hamas queria era isso: invadir Israel, massacrar a população, sabendo que Israel iria revidar com uma força tremenda e ia jogar isso contra Israel, usar tudo isso que está acontecendo para a mídia, para os jornais, para a mídia mundial, olharem e falar e mostrarem, olha a força que Israel está fazendo, olha o que Israel está fazendo com o povo palestino, e taxar Israel de terrorista, de o inimigo, a ser batido nesse momento. Mas vamos continuar aqui com a resposta do nosso querido aqui.
Nenhuma convenção internacional. E aqui eu sou obrigado a citar a Convenção de Genebra de 1949 e a Convenção de Genebra de 1977, onde diz claramente o que pode e o que não pode fazer. E eu convido o presidente da República a ler o artigo 57 da Convenção de Genebra de 1977, que diz exatamente o que pode ser um alvo, o que não pode ser um alvo, qual é o efeito colateral que esse alvo pode causar, não pode causar, diante do problema de um grupo terrorista controlar à força uma região com 2 milhões de habitantes e usar esse território e essas pessoas como escudos humanos para atacar o território alheio, soberano de um outro país e matar os seus cidadãos. Não há nenhuma outra alternativa para o fim do Hamas na faixa de Gaza. Quem fala em cessar-fogo precisa vir junto com uma proposta de desarmamento do Hamas, de deshamasnificação da faixa de Gaza e do retorno de todos os reféns israelenses. Aí sim o cessar-fogo pode acontecer 1 hora depois. Sem nenhum critério. Sabe, jogar bomba onde tem criança, onde tem hospital, a pretexto de que um terrorista está lá, não tem explicação. Que tal talvez fazer uma crítica antes de criticar Israel, que está se defendendo dos ataques do Hamas? Já foram mais de 9 mil foguetes lançados contra Israel, contra a população civil israelense, e só não morreram milhares de israelenses, porque Israel investe bilhões de dólares para proteger os seus cidadãos com mísseis antiaéreos, bunkers, alarmes, sirenes. E aí eu faço uma provocação, que é uma provocação legítima. Cadê a crítica ao Hamas? Quem iniciou esse conflito é o Hamas. Quem matou civis israelenses de propósito como alvos pré-estabelecidos foi o Hamas. Eu acho louvável falar de processo de paz e de cessar-fogo, mas sem uma solução para a existência de um grupo terrorista genocida que age como os nazistas agiram na Segunda Guerra Mundial para perseguir judeus, sem mencionar a responsabilidade desse grupo e jogar nas costas de Israel, um país democrático que está se defendendo, isso o presidente da República não deveria fazer. O Brasil é um país democrático, o Brasil é um país de todos os povos, o Brasil quer ser líder mundial de processos de paz e não é passando pano para o Hamas que o Brasil vai estar e conseguir preencher essa posição. Primeiro vamos salvar as crianças, as mulheres, aí depois faz a briga com quem quiser fazer. Eu acho louvável essa parte de primeiro salvar as mulheres e as crianças e depois brigar com quem tiver que brigar, como ele menciona no final do vídeo. O Hamas deixou os civis saírem do norte da faixa de Gaza? A gente tem relatos e vídeos que mostram que o Hamas está impedindo que o resto da população civil da faixa de Gaza, que está no norte da região, deixe para o sul da região. Israel teve que proteger os corredores humanitários com tanques para impedir que o Hamas atire morteiros e snipers, matem a população civil de Gaza que está tentando deixar a região. Tem postagem nas mídias sociais do Hamas pedindo para a população, até mesmo obrigando, ameaçando a população civil de Gaza para não deixarem o norte da faixa de Gaza. As pessoas precisam entender, isso inclui o presidente da República, de que o Hamas tem interesse que morram a maior quantidade possível de civis na faixa de Gaza, porque isso vai dar a sobrevivência do grupo, porque a pressão internacional será tal que Israel vai ter que chegar a um cessar-fogo aonde o Hamas continua existindo na faixa de Gaza. E se o Hamas continuar existindo na faixa de Gaza, isso é ruim para os palestinos, isso é ruim para um futuro Estado palestino, isso é ruim para a paz mundial, isso é ruim para a segurança internacional, isso é ruim para os israelenses e palestinos que querem tanto e precisam tanto viver em paz e segurança, cada qual no seu território. Obrigado a todos. Pois é, galerinha. Então é isso daí, seu André Last. Eu convido vocês a seguir o canal dele, se inscrever no canal dele, tanto do X quanto do YouTube também. Ele é muito entendido dessa parte de Israel, Oriente Médio, e fala com muita propriedade. E a questão é essa mesmo, o Lula não pode falar coisas que ele não tem uma noção mais ou menos. Ele precisa entender o que está acontecendo lá antes de falar alguma coisa. Porque não é assim que resolve as coisas na mesa de um bar com uma cervejinha. Que nem ele disse num outro vídeo lá, que ia conversar com alguém lá que conhece um líder do Hamas e para dar um fim nisso daí e tudo. Não é assim que se resolve as coisas. Então, ele tem que parar de tomar uma 51 aí, porque as coisas não se resolvem numa mesa de bar, né? Isso é coisas importantes que mudam a história da humanidade, né? E como a gente já sabe o que acontece com Israel, com os judeus
né? Não só do que aconteceu do Holocausto, mas de milhares de anos atrás, tanto da Bíblia, tudo que aconteceu com o povo israelita, né? Os hebreus, até chegar nos judeus. Então, é uma briga territorial há milênios naquela região ali. Um quer reivindicar, né, a terra, outro acha que a terra é dele. Então, nós que estamos desse lado aqui, do Brasil, Ocidente, América, nós não temos a mínima noção do que se passa lá, sendo que os palestinos, né, as crianças palestinas, elas são ensinadas, doutrinadas desde cedo a odiar o povo de Israel, a odiar os judeus. Então, como que você vai combater um grupo terrorista, que é um grupo que tem uma ideologia enorme? Você arranca um pedaço ali, vai sempre nascer outro. Você elimina um líder, né, um líder do Hamas, vai nascer nos outros. Então, por causa da ideologia. É muito complicado combater uma ideologia terrorista dessa aí. Mas desejamos toda a paz para a região Oriente Médio ali, para a faixa de Gaza, tanto para os palestinos como para os israelitas, né, para os judeus. Que a paz venha se estabelecer ali, né, que os governos venham se entender, né, que venham ter os dois estados, tanto de Israel como da Palestina, e que o Hamas não assume mais, que um novo líder aí da Palestina possa assumir, mas enquanto existir Hamas, vai ter essa dificuldade de manter a paz na região, e Israel vai estar sempre se defendendo e sempre lutando pela sua própria existência. E é lamentável a morte de inocentes, crianças, tudo, tanto dos dois lados, muito lamentável. Pior é o que está acontecendo no mundo inteiro. Esse antissemitismo está alcançando o mundo inteiro. A esquerda aqui apoiando o Hamas, apoiando essas causas aí que fere a Constituição, né? E é isso aí, galera. Triste o que está acontecendo, mas espero que você tenha curtido esse vídeo. Tanto o vídeo resposta do André Last às falas do Lula, do presidente Lula. Então, muito obrigado. Curta esse vídeo, comentem aí o que vocês acham dessa situação. Se inscrevam no canal, ative o sino. Não esqueça também que tem um link da loja do canal. Acessem a loja lá, cada compra que você fizer, você vai estar ajudando o canal. Botão valeu demais. Botão seja membro, você vai estar ajudando o meu canal também. Beleza? Então, muito obrigado. Nos vemos no próximo vídeo. Valeu!